Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, dependendo do horário que você está assistindo. E aqui vamos continuar, né, a revisão da unidade 2 de VGA, né, com o material da professora Fabiana. Começando, né, a segunda parte de plano, a gente tem aqui a definição de segmento orientado e dos vetores, né, no plano. O segmento orientado, né, é o conjunto de infinitos pontos que estão numa mesma direção, né, entre dois pontos, né? Ou como ele dá aqui a definição, né, se você tem um ponto inicial P1, um ponto inicial P2, o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa condição aqui, né, que a coordenada x está entre as coordenadas x dos dois pontos e a coordenada y está entre as coordenadas y dos dois pontos, né? Então, esse conjunto de pontos, né, faz parte desse segmento orientado, né? Ou seja, é todos os pontos que ficam entre P1 e P2 em uma determinada direção, né? Com isso, a gente tem algumas definições, né, que o segmento orientado possui, que é a norma, direção e sentido, né? A norma, ou comprimento, né, é o tamanho desse segmento, que é a distância, né, do ponto P1 ao P2, que se calcula basicamente por Pitágoras, né? Se você esse x2 menos x1 e esse y2 e esse y2 menos y1 são basicamente os catetos, né? Se você verificar aqui, o x2 menos x1 seria esse cateto aqui de baixo, o y2 menos y1 seria esse cateto aqui de cima. E se você fizer esses dois catetos, aplicar Pitágoras nele, né, você tem essa hipotenusa aqui, que é justamente a distância, né, entre P1 e P2. Com isso, a gente tem a direção, né, que é a inclinação que a reta que passa por P1 e P2 faz com o eixo X. Então, essa é uma direção, né? Toda essa reta aqui, que passa, né, por P1 e P2, é a direção do segmento, né? Então, se você, por exemplo, alterar a inclinação, né, com uma reta inclinada para baixo, por exemplo, né, você altera a direção do segmento. Todo segmento, né, ele possui dois sentidos, né, que dependem de quem você escolhe como sendo o ponto inicial, né? Se o segmento ele vai de P1 para P2, se você escolher P1 como o ponto inicial e P2 como o ponto final, o sentido é esse, né, de P1 para P2, mas se você fizer o contrário, né, escolher P2 como sendo o ponto inicial e P1 como sendo o ponto final, o sentido do segmento é ao contrário, né? Com isso, a gente tem os vetores, né? Infinitos segmentos orientados que possuem mesmo a norma, direção e sentido, né? Ou a definição de vetores da física, né? Que também serve, que é um objeto matemático que tem norma, né? Módulo, direção e sentido, né? O vetor, que tem coordenadas x e y, é um segmento orientado entre dois pontos, né? Que satisfaz a condição P1 menos P2 é igual a xy, que é denotado, né, pela setinha, né, P1, P2 e a setazinha do vetor, ou simplesmente por uma letra qualquer, né, do alfabeto. Geralmente, né, letras minúsculas, né, letras maiúsculas para pontos e letras minúsculas para os vetores. Então, geralmente, esses vetores eles iniciam da origem, né, como está mostrado aqui, mas eles podem iniciar de qualquer ponto, né, desde que tenha essa condição, né, o ponto que você considera como final menos o ponto que você considera como inicial vai dar as coordenadas do vetor, né. Qualquer segmento orientado com a mesma norma, direção e sentido de P1, P2 igual a x, né, XY é um representante do vetor de coordenadas, ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, né? Qualquer segmento que tenha a mesma norma, direção e sentido desse vetor, né? Ele pode representar esse vetor, independente do ponto em que ele inicia, né? Um vetor definido por dois pontos, né? Que é a mesma coisa que a gente estava abordando, agora como um exemplo, né? Então, se você tem esse vetor que é a distância entre P1 e P2, né? Que é P2 menos P1. Se a gente tiver esses pontos aqui, né? 1, 2, 4, 3, 1, 3, menos 2, 2, menos 1, 0, 2 e 1, ele vai pedir para encontrar, né, as coordenadas dos vetores. P1, P2 seria justamente você subtrair as coordenadas, né? Então é 4, 3, menos 1, 2, que no caso vai dar 3, 1. Né? Então P1, P2 é esse vetor aqui, ó. E é análogo para todos os outros, né? Ele faz aqui a resolução aqui embaixo.
Com isso, a gente tem a norma de um vetor, que é a mesma ideia da norma de um... a norma que a gente abordou anteriormente, né? A norma de um segmento orientado, que a gente abordou aqui. É o mesmo processo de pensamento, né? Você pega as coordenadas, né, leva ao quadrado e soma elas e tira a raiz, né? Que é a ideia do Pitágoras, né? Se x aqui embaixo é um cateto e y aqui é um cateto também, x quadrado mais y quadrado é a norma do vetor, né? Essa distância aqui, a hipotenusa, né, ao quadrado. Se eu quero só esse cara sem o expoente, a gente passa a raiz para o outro lado, né? Então aqui ele dá um exemplo, né? Se tiver um vetor 2 raiz de 3 e 2, a norma dele é 2 raiz de 3 ao quadrado, que no caso vai dar 4 vezes 3 e dá 12, né? Mais 2 ao quadrado, que é 4. 12 mais 4 vai dar 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Isso é a norma de V, ou seja, essa distância aqui, né? O comprimento do vetor. A gente tem o vetor unitário, né? Que é o vetor que tem uma norma igual a 1, né? Então, por exemplo, ele tem aqui ele pergunta qual é o valor de A para que a norma do vetor V seja unitária, né? Então, se a norma dele é igual a 1, a gente eleva cada uma das coordenadas ao quadrado e soma. E aí a gente acharia, né, que o A tem que ser igual a 0, né? No caso, o vetor 1, 0, a norma dele é igual a 1, então ele é um vetor unitário, né? Com isso, a gente tem dois vetores unitários que são muito importantes, né? Que são os vetores canônicos do R2, né? Ou seja, do plano, né? O vetor I, que é um 0, né? É o vetor que dá a direção do eixo X, e o vetor J, né? 0, 1, que dá a direção do eixo Y, né? Todos os vetores X, 0, né? São múltiplos de I. Todos os vetores 0, Y são múltiplos de J. E todo vetor xy, né, é uma combinação linear, ou seja, ele é a soma de um múltiplo de i com um múltiplo de j, né? Porque qualquer vetor xy você consegue desmembrar ele, né, como sendo um vetor que só tem coordenadas x mais um vetor que só tem coordenadas y, né? Isso aqui é o que a gente chama de combinação linear, né? Você tem o vetor i vezes um determinado valor mais o vetor j vezes um outro determinado valor, né? Isso aqui é o que a gente define como combinação linear. A gente tem a definição de versor, né? O versor, ele é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de um determinado vetor, né? Para diferenciar o versor, né, muitas vezes, em vez da setinha, a gente utiliza um circunflexo, né? A gente coloca o vetor e um circunflexozinho, né? Aquele chapéuzinho em cima para dizer que é um versor, né? As coordenadas de um versor é a coordenada do próprio vetor, né? Dividindo pela norma. E o versor de V, né? Ele é paralelo a V, né? Ou seja, ele tem a mesma direção. Por exemplo, né? A gente tem aqui um vetor V de coordenadas menos 3 e 7. Para a gente encontrar um vetor de mesma direção em sentido de V e norma 1, que é o versor, né? A gente vai calcular a norma de V, que nesse caso é menos 3 ao quadrado, mais raiz de 7 ao quadrado, ou seja, é 9 mais 7, que vai dar 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então a gente pega o vetor V, divide pela norma dele, né? Ou seja, vai ficar menos 3 raiz de 7 sobre 4, que vai dar o vetor menos 3 sobre 4, raiz de 7 sobre 4, né? Esse cara aqui, ele é o versor de V, né? Ele é um vetor que tem a mesma norma em sentido que V, só que a norma dele é 1. Você pode escrever tanto assim, né? Passando esse 1/4 para dentro, quanto muitas vezes você já pode deixar desse sentido aqui, né? Já deixando 1/4 para fora, que é justamente para deixar claro que esse cara aqui é um versor, né? Quando você vê um vetor assim, e você tem uma fração do lado de fora, fica mais visível, né, de que esse cara aqui seria um versor, né? E aqui ele perde só que agora, né, um vetor da mesma direção em sentido de V com norma 3 e com norma 5, né? Para fazer isso é só você pegar esse versor e multiplicar ele pela norma que você quer que ele tenha, né? Aqui ele tem norma 1, se você, por exemplo, multiplicar por 3, né, como ele faz aqui, você vai achar um vetor, né, que tem norma 3 e que tem a mesma direção em sentido de V, né?
e aqui o mesmo caso, só que com norma 5 e com o sentido contrário, né? Para você ter o sentido contrário, você vai multiplicar o vetor por um sinal negativo, né? Aqui a gente tem a definição de igualdade de vetores, né? Se você for pegar uma noção geométrica disso, né? Seria um vetor que tem a mesma norma, direção e sentido, né? Para eles serem iguais, né? Esses vetores eles têm que ter a mesma norma, direção e sentido. Ou se for algebricamente, né? Você pode simplesmente considerar que as coordenadas dos vetores têm que ser iguais. Por exemplo, se a gente tem os vetores P1, P2, P3, P, e tem esse ponto P, a gente não tem as coordenadas dele, né? Ele pergunta quais seriam as coordenadas de P para que esses dois vetores aqui fossem iguais, né? Então, P1, P2, P3, P. P1, P2 é P2 menos P1, ou seja, é 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Então, é o vetor 3, 1. E aqui ele faz o sistema de equações, né? E o P3P seria P, que é o ponto final, menos P3. Para isolar P, né, a gente passa P3 para o outro lado. Então fica P2 menos P1 mais P3. Então, você resolvendo essa combinação aqui, né, você acharia as coordenadas de P, que é 4, 4, né? Então, essas são as coordenadas que P precisa para esses dois vetores aqui serem iguais, né? Eles terem as mesmas coordenadas, né? E, consequentemente, né? Terem a mesma direção e sentido, né? E ao mesmo módulo, né? A mesma norma. Aqui mais um exemplo disso, né? Um vetor U e V. E para que eles sejam iguais, você tem que definir quem é A e B, né? Para isso, você iguala a coordenada, né? Então, a coordenada x do primeiro vetor tem que ser igual à coordenada x do segundo, e a coordenada y do primeiro vetor também tem que ser igual à coordenada y do segundo, né? Você monta aqui o sistema, né? E você soluciona ele pelo método que você quiser, né? Seja substituição ou soma, mas nesse exemplo aqui, né, o resultado daria que A seria 13 e B seria menos 5. Né? Algumas operações que a gente pode fazer com vetores, né? A gente tem a operação de soma com vetores, né? Então, se tem um vetor U e um vetor V, a soma de U com V seria a soma das coordenadas de cada um, né? A soma da coordenada x com a coordenada x e a soma da coordenada y com a coordenada y, né? Tem a multiplicação por escalar, né? Se k for um número real qualquer, a multiplicação de k por um vetor U é você multiplicar k por cada uma das coordenadas de U, né? E a subtração de vetores, né? U menos V, você subtrai coordenada por coordenada, né? A coordenada do primeiro menos a coordenada do segundo, a coordenada do primeiro menos a coordenada do segundo. Né? Ou você pode entender isso aqui como sendo, né? Você pegar a U e somar com o V multiplicado por menos 1, né? É a mesma lógica, né? Se você multiplica V por menos 1, a coordenada dele fica menos x2 menos y2. Se você somar esses dois aqui, você chega no mesmo resultado, né? Que é o que ele fala aqui, né? Se você pode considerar o menos V como sendo U mais menos V. U mais V, né? A soma de dois vetores tem uma definição geométrica, né? Se você colocar esses vetores em sequência, né? Com eles formando, né? A seta de um no ponto inicial do outro, né? A soma deles é a reta que parte de um ponto das costas de um, né, do ponto inicial de um até a cabeça do outro, né? Então, se esse cara aqui é U, esse cara aqui V, a reta que conecta, né, o início de U ao final de V é justamente a soma desses dois vetores, né? Que é basicamente o que ele fala aqui, né? A gente tem a regra do paralelogramo, né? Então, a gente tem U e V aqui. Se a gente duplicar U aqui em cima, né, e duplicar V aqui na direita, a gente tem um paralelogramo, né? E com isso, a soma de U com V é justamente essa diagonal do paralelogramo, né? E o cálculo dessa diagonal a gente faz por lei dos cossenos, né? Ou a regra do paralelogramo, né? Como muita gente conhece. A gente tem a definição geométrica de K vezes U.
K vezes U, K e U vezes U, né? E U possuem a mesma direção, né? Eles são paralelos, né? Ou seja, KU ele é um múltiplo de U, né? Se o K for maior que zero, eles vão continuar com o mesmo sentido. Se o K for negativo, né? O sentido vai trocar, né? Se K for menor que U, você vai diminuir o vetor, né? E se K for maior que 1, você está aumentando o vetor, né? Que é o que ele mostra aqui, né? Esse aqui é o vetor U. Se for menor que 1, né? 1 meio é menor que 1, então o vetor ele reduz. Se for maior que 1, 3 meios é maior que 1, né? É 1,5. Então o vetor ele aumenta. E se o valor for negativo, né? O sentido do vetor é trocado. A definição geométrica de U menos V é basicamente a mesma ideia de U mais V, né? Só que em vez de você utilizar o V, você vai utilizar o menos V, né? Ou seja, o V no sentido contrário. Mas é o mesmo processo, né? Se você colocar o e o menos V em sequência, né? A reta que vai do início de U ao final de menos V é justamente o U menos V, né? E a regra do paralelogramo é o mesmo processo, né? Se você pegar aqui menos V, né, e U, e você duplicar o menos V, e você duplicar o U, a diagonal desse paralelogramo, né, vai ser a soma desses dois vetores, né? E aqui, no caso, ele dá o caso geral, né? Com essa primeira diagonal sendo o mais V, né? E essa outra diagonal sendo o menos V. Algumas propriedades, né, dessas operações. A operação de soma entre vetores é uma operação comutativa, né? Ou seja, independe da ordem, tanto faz você somar U mais V, quanto você somar V mais U, vai dar o mesmo resultado. Ela é associativa, né? Ou seja, tanto faz você somar os dois últimos primeiro e esse resultado você somar com o primeiro vetor, quanto você somar os dois primeiros vetores e esse resultado você somar com o terceiro, né? Ou seja, tanto faz você fazer U mais V e depois somar com U, V mais W e depois somar com U, quanto você somar U mais V e depois somar esse resultado com W, né? Ou seja, os parênteses, eles não fazem diferença aqui. Existe um vetor, né, que a gente define como vetor unitário, né, que é o zero com a setinha, que é o vetor de coordenadas 0, 0, né? E a propriedade desse vetor nulo, né, é que se você somar um vetor, qualquer vetor ao vetor nulo, vai dar o mesmo vetor, né? Ou seja, aquela ideia que se você somar qualquer coisa a zero, você tem o mesmo resultado. Para todo que tem coordenadas x, y, existe um menos u, né? Existe o oposto de u, que é no caso u multiplicado a menos 1, né? Que tem as coordenadas contrárias. E a propriedade do oposto de U, né, o menos U, é que o U mais o oposto dele vai dar zero, né? Com isso, a gente tem também que o produto por escalar ele é distributivo, né? Então, tanto faz eu primeiro somar os dois vetores e depois multiplicar pelo número, quanto eu multiplicar primeiro o número por cada um dos vetores e depois somar eles, né? Que é o chuveirinho, né? Como muitas pessoas conhecem essa propriedade. E isso funciona também se com os escalares, né? Com os números. Tanto faz eu somar os dois números e depois multiplicar por u, quanto eu multiplicar o primeiro número por u e somar com a multiplicação do segundo número por u, né? Ela é distributiva nesse sentido aqui também. E ela é comutativa, ela é comutativa também, né? Então, tanto faz eu multiplicar primeiro por c e depois multiplicar por k, quanto eu multiplicar primeiro por K e depois multiplicar por C, né? A ordem não altera, né? No caso, ela é associativa, né? Os parênteses não fazem diferença. E se você multiplicar qualquer vetor por um, você tem o próprio vetor, né? O 1 ele é o elemento neutro, né, da operação. Temos uma outra propriedade, né? Que se o U ele não for o elemento neutro, né? Aqui, caso U seja o vetor nulo e K seja zero, né? Um desses dois, né? Ou os dois ao mesmo tempo, o produto deles sempre vai dar o vetor nulo, né? Então, se você tiver qualquer vetor e multiplicar ele por zero,
vai dar o vetor nulo, e se você tiver qualquer número e multiplicar pelo vetor nulo, vai dar o próprio vetor nulo. Né? KU é paralelo a U, se o K for diferente de zero e o U for diferente do vetor nulo. Né? KU e U possuem o mesmo sentido se o K for maior que zero, sentidos contrários se K for menor que zero, que é o que a gente falou antes, né? E a norma de KU é igual à norma de K, o módulo de K, né? Vezes a norma de U, né? Ou seja, o K ele pode sair da operação de módulo, né? Aqui é um exemplozinho dessa resolução. E aqui a gente tem o que a gente abordou anteriormente, né? Que é a combinação linear, né? Se a gente tiver esses três vetores e dissermos que o terceiro vetor W, né? Ele é uma combinação linear de U com V, e a gente tem dois números quaisquer, né? K1, K2. A gente diz que o W é igual ao U vezes um número mais o V vezes um outro número, né? Então, o W seria a combinação linear de U com V. Aqui ele dá um exemplo, né? Se W for 1 e menos 2, e ele é uma combinação linear de U e V, para você descobrir isso, né? Você vai ter que solucionar esse sistema, né? K vezes U, K vezes V. Esse K ele passa para dentro, né, das coordenadas, então fica menos K e K, mais 2K e K. Para somar dois vetores, soma coordenada a coordenada, né? Então vai ficar K2 menos K mais K2, né? E K1 mais K2. Para dois vetores serem iguais, cada coordenada tem que ser igual, né? Então, menos K1 mais 2K. Menos K1 mais 2K. Aqui saiu. Não saiu 2, né? Mas aqui deveria ser menos K1 mais 2K é igual a 1. E K1 mais K é igual a menos 2, né? Que ocorreu um pequeno erro de digitação. Então, né, o W, como a gente comprovou, né, ele é realmente uma combinação linear de U e V, né? Sim, no caso, se você pegar dois vetores, né, o U e V, e você não conseguir escrever o W como combinação linear desses dois, você vai chegar numa solução impossível, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né, a gente chegaria na solução que menos 1 é igual a zero, o que é impossível, né? Menos 1 nunca tem como ser igual a zero. Então, quer dizer que não existe nenhuma combinação linear de U com V que consiga gerar o vetor W, né? O que faz sentido, né? Não tem como a soma de dois vetores que tem coordenada 0 e y gerar um vetor que tem coordenada y diferente de zero, né? Com isso, né, a gente tem aqui a recomendação para resolver os exercícios, né? Aqui do slide e que tem na lista de exercícios, consiga A, para dar uma fixada no conteúdo, né? Com isso, a gente termina essa parte aqui da revisão da unidade. Muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima.